Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Com Alda Monteiro e Chico Leite. Jornal Águia Web. Você pode participar do nosso jornal mandando um recado, sugestão ou ao vivo pelo WhatsApp. 869-9491-9257. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. Jornal Águia Web. Em Barras, meio-dia em ponto. E uma boa tarde a você que nos assiste através da nossa live, da nossa página no Facebook, Rádio Águia Web, e nos ouve através das plataformas de rádio web digital e também através do nosso aplicativo. Hoje não contaremos com a presença da nossa psicóloga, doutora Alda Monteiro. Hoje eu tenho a tarefa aqui de fazer o jornal sozinho. Agradecer e dar uma boa tarde a você aí que nos assiste através da nossa live no Facebook e também nos escuta através das plataformas de rádio digital, rádio web e também do nosso aplicativo. Vamos para a pauta. INSS, quase 2.800.000 beneficiários não autorizaram os descontos. Está em 2.800.000 beneficiários não autorizaram os descontos. Os prejudicados, embora esse número seja bastante expressivo, 2,8 milhões, isso só representa 9% dos aposentados e pensionistas brasileiros. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sob responsabilidade das redes sociais. Tinha sido suspenso porque o ministro André Mendonça, o ministro terrivelmente evangélico, que foi nomeado pelo Bolsonaro, tinha pedido vista, né? E ontem ele está votando ainda, a primeira parte do voto dele, eu ouvi uma parte, ele não acompanha os demais ministros da corte, porque ele acredita que tem que haver o transitado em julgado para mandar retirar uma postagem na internet. Se a gente for esperar o transitado em julgado, é melhor não tirar, né? Porque o transitado em julgado demorar um ano, 2 anos, né? Não precisa mais, né? A Conab, né, investirá 17 milhões em produção familiar de arroz. O programa Arroz da Gente também promete distribuição com preço justo. É uma coisa que a gente já bate muito aqui, né? Porque antigamente alimento, né, algumas décadas atrás, alimento não tinha o valor que tem hoje, era barato. Você produzia arroz praticamente para consumo próprio, fazia lá estocagem, aí quando começou a vir esse beneficiado de fora, industrializado, foi se largando, se produzia aqui na região. Então o que acontece? Hoje o valor está lá em cima. Então é preciso que haja uma retomada, né? Agora, cadê que nós temos a administração municipal para ir buscar isso, né? Incentivar a produção agrícola? Com certeza o prefeito daqui da cidade não quer, mas eu trago a reportagem para mostrar como esse é um processo que está se expandindo no Brasil, que é voltar a produzir, gente, porque comida está cara. E como está cara. Uma notícia ruim aqui, gente. Bandeira vermelha na conta de luz, ou seja, conta de mês de junho já vem mais salgada, né? Porque a gente entrou na tal da bandeira vermelha. Olha, gente, a gente tem aqui 2 matérias, né? A gente tem fundo mole aqui, Marcos André. Prefeito Capote não deixa de estar no noticiário, né? E aí, sexta-feira, teve como a gente não fez jornal ao vivo na sexta, eu vou ler a matéria aqui do GP1 de sexta-feira, que o prefeito Edilson Capote é acusado de promover contratação em massa de mês e atrasar salários. E muita gente aí que não está recebendo dinheiro, né? Mesmo, se bem que um bocado aí não trabalha, né? Mas deve ter algum desses aí que trabalha, né? Que está com dinheiro atrasado, né? Tem um bocado aí que não pode nem reclamar, que é só para receber. Então a gente vai mostrar também. E antes da gente ouvir aqui a matéria, é só registrar que o presidente da Federação de Futebol do Estado do Piauí, Robert Brau Carcará,
esteve em Barras, né, durante o final de semana, cumprindo a extensa agenda, aí, entrega de casa, participação em torneio de futebol. Enfim, foi uma agenda muito extensa, já amplamente divulgada aí nas redes sociais dele, Brau e os grupos de WhatsApp. Então a gente apenas registrando aí a agenda que o presidente cumpriu em Barras, ficou ausente do município por um período mais longo do que o habitual, devido ter se ausentado, né, ter passado uma temporada no Rio de Janeiro, no processo de eleição lá da CBF. Mas vamos aí para essa atualização aí do INSS, né, que já chegamos a 2.800.000 beneficiários que não autorizaram descontos, né, já chegando a representar 9% do total de aposentados, né, de beneficiários do INSS no nosso país. Quase 2.800.000 aposentados e pensionistas do INSS não autorizaram descontos de entidades associativas em seus benefícios. A informação foi atualizada nesta quarta-feira pelo Ministério da Previdência Social. Até o momento, os prejudicados pelos descontos irregulares correspondem a 9% do total de pessoas que recebem aposentadoria ou pensão pelo INSS. 41 das 42 entidades que têm acordo de cooperação com o Instituto foram contestadas. Para reaver o dinheiro descontado de forma indevida, o aposentado ou pensionista deve informar ao INSS que não autorizou os descontos. Isso pelo aplicativo Meu INSS, pelo site meu.inss.gov.br ou pelo telefone 135. Não é necessário enviar documentos. E desde o dia 30 de maio, mais de 5.000 agências dos Correios pelo país estão atendendo presencialmente quem tem dificuldades com os canais digitais. A Advocacia Geral da União já reafirmou que o governo pretende devolver o dinheiro de todas as vítimas até o final do ano e que o pagamento é garantido pelo orçamento de 2025, porque a expectativa é de que os cofres públicos sejam compensados por bloqueios de recursos das entidades. No mês passado, a AGU pediu o bloqueio de 2,5 bilhões de reais de 12 entidades associativas e de 60 dirigentes. A estimativa é de que 6,3 bilhões de reais foram descontados de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Gauri. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Um cadinho de dinheiro, né, Marcos André? Mais de 3 bilhões, né? A gente está aí contribuindo aqui com a informação aqui na nossa região, porque é de suma importância que as pessoas lesadas recebam, que sejam ressarcidas, né? E algumas pesquisas feitas, né? Uma parte da população, essa parte da população radicalizada contra o presidente, isso afetou muito a imagem do presidente Lula, mas a gente quer aqui defender o presidente Lula, porque esse esquema ele não foi iniciado no governo do PT. Infelizmente, as pessoas nomeadas pelo governo acabaram achando gostoso o negócio e caíram para dentro, mas a AGU, que é um órgão do governo federal, né, que está sobre está debaixo de ordem do presidente da República, né, que é a AGU, né, juntamente com a Polícia Federal, foi quem botou para acabar com essa molecagem. Porque no governo passado, né, que esse esquema foi assim reforçado, né, inclusive mudaram. Rapaz, a história é cabeluda, viu? Dá um programa todinho, se a gente for contar aqui o passo a passo de como foi montado isso. Mas o fato é que está aí as informações da agência Radiobras, que a gente traz aqui para o nosso jornal Águia Web, e a gente espera estar contribuindo para que o trabalhador rural que não tem autorizado, né, o desconto associativo receba o seu dinheiro de volta e que se acabe de uma vez por todas isso, né? Se a pessoa quer ficar afiliada numa instituição, ela agora tem um Pix automático, é só o sindicato criar e a pessoa ir lá e autorizar tudo direitinho
mas acho que o governo mesmo, a entidade, o governo federal, tirar de um e repassar para o outro, eu acho muito complicado isso, viu? Quando até o empréstimo consignado caiu, né? Porque também passou a haver uma exigência, né, do INSS de biometria, que não tinha antes, né? Fazia aí consignado sem uma biometria, sem nada. Então é complicado nesse mundo de meu Deus, essa falta de respeito que se tem com as pessoas da terceira idade, porque só mesmo aqui na nossa cultura, para as pessoas estarem surrupiando dinheiro de aposentado, principalmente de pessoas humildes, né? Que não tem as informações e tudo. Pois vamos agora para o Supremo, né? Que está fazendo um importante julgamento sobre a questão das redes sociais. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento sobre a responsabilização das redes sociais pelos conteúdos ilegais postados por usuários. A Corte julga 2 processos que discutem a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. No início da sessão, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, deixou claro que a decisão da Corte não invalida o papel do Legislativo e afirmou que os critérios adotados pelo Supremo só vão prevalecer até que o Congresso Nacional legisle sobre o tema. Estabelecer os critérios que vão reger os casos que chegarem ao Judiciário é nosso dever e nada tem de invasão à competência dos outros poderes. E muito menos tem a ver com censura. Nós estamos discutindo responsabilidade civil. Até o momento, os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso já se manifestaram contra a exigência de decisão judicial prévia para a remoção de conteúdos. Os casos envolvem o Facebook, obrigado a excluir um perfil falso, e o Google, responsabilizado por danos morais por não remover uma comunidade ofensiva no Orkut. O julgamento recomeçou com o voto do ministro André Mendonça, que pediu vista dos processos em dezembro do ano passado. Mendonça sinalizou que deve votar pela manutenção da validade do dispositivo do Marco Civil, que prevê a responsabilização das plataformas somente em caso de descumprimento de decisões judiciais. Com este posicionamento, o ministro indicou que abrirá divergência dos votos dos colegas Luiz Fux, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso, que já votaram pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. André Mendonça também criticou o que chamou de protagonismo do Judiciário para tratar de regras sobre a responsabilidade das redes sociais e defendeu que a liberdade de expressão deve prevalecer na manifestação de ideias. Após a leitura da primeira parte do voto de André Mendonça, a sessão foi suspensa e será retomada nesta quinta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Isso aí, como eu já tinha adiantado, né, tem um ministro que está destoando, né, por enquanto, só um ministro está destoando, porque é uma coisa assim, inimaginável, né? A gente imaginar que possa existir alguma atividade humana que não tenha disciplina, que não tenha norma, que as pessoas, que a opinião você está mentindo, está prejudicando os outros, porque isso é muito perigoso. Em todos os países do mundo está se avançando essa ideia de fazer uma regulação, né? Não tem nada a ver, como disse o ministro Barroso, não tem nada a ver com censura prévia, né? Isso e também não é a questão de estar legislando, é porque existe uma lei, né? Existe uma lei chamada Constituição da República Federativa do Brasil, aprovada em 1988. Essa lei, ela não pode ser desrespeitada, é a nossa lei maior, né? Então, o que o Supremo, quando o Supremo vai julgar, é para fazer valer a Constituição, porque o Marco Civil da Internet, ele não pode prevalecer sobre a Constituição Federal, sobre principalmente as causas pétreas da Constituição Federal, cláusulas essas que não podem ser mudadas. Então, a defesa de princípios, né, que norteiam a convivência harmoniosa da nossa sociedade, requer que a Justiça, por ausência, por completo descaso do Parlamento, do Legislativo, em não legislar, o Supremo vá ler os princípios constitucionais. Nós não podemos viver num faroeste nas redes sociais. Então, a minha humilde opinião, que não sou
formado em Direito, mas sou um curioso, né, da matéria, e eu não consigo enxergar nenhum tipo de atividade que possa correr a rabo frouxo, como a gente diz aqui no Piauí, aqui em Barras do Maratuã, sem ter nenhum tipo de controle. Porque a gente tem, como a esposa do presidente da República, a Janja, disse para o Xi Jinping, num jantar lá em Pequim, que uma criança de 8 anos se matou em Brasília porque foi cheirar desodorante num desafio que tinha no TikTok e tudo. E se questionando uma rede social chinesa. Então a gente tem que questionar a rede social chinesa, americana, canadense, sei de onde for a rede social, porque aqui é o Brasil. Não sei se as pessoas têm noção disso, mas aqui é o Brasil, não é os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem controle também. É porque eles não querem que tenha controle aqui, mas lá tem. Lá ninguém pode defender os palestinos. Né? Na hora que se fala em defender os palestinos que está sendo morto, criança, mulheres, grávidas, médicos, jornalistas, todo dia se bombardeia a faixa de Gaza, quando vai se fazer qualquer tipo de manifestação pública nos Estados Unidos. O Donald Trump manda prender, manda a polícia meter o cacete. Então, falar em liberdade, e são os mesmos que defendem essa liberdade absoluta na internet, que defendem uma ditadura para o país. Né? Então, são 2 pesos e 2 medidas sempre. Né? Então, mas é isso mesmo, o mundo está nessa loucura de extremos, ainda bem que a gente tem o Supremo Tribunal Federal, que, como disse o presidente Lula, pode não ser essa maçã doce, mas a ausência de justiça, principalmente para os pobres, a ausência total é um descalabro, viu? Vocês podem ter certeza disso. Olha, gente, vamos ver essa boa notícia aqui da Conab, ver se inspira aqui a região para voltar a produzir arroz, porque arroz é a base da alimentação do brasileiro. O Conab investirá 17 milhões na produção familiar de arroz. Produtores de arroz em várias regiões do país vão receber um investimento de 17 milhões de reais para a compra de máquinas, crédito agrícola e outras necessidades da produção do insumo. Os recursos são do programa Arroz da Gente, projeto da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que incentiva a retomada da produção de arroz pela agricultura familiar e comunidades tradicionais. A política foi criada em resposta à alta do arroz no ano passado. Segundo o presidente da Conab, Edgar Preto, o programa vai garantir que 100% da produção do arroz da gente seja comprada e distribuída a quem mais precisa, com preço justo. Edgar Preto também falou sobre a necessidade de expandir a produção para outros 17 estados. Mas nós queremos também levar arroz para outros centros mais próximos dos consumidores. Não serão grandes quantidades, mas vamos dar oportunidades para a agricultura familiar também produzir arroz, semente certificada pela Embrapa, com crédito, com dignidade, e assim nós vamos expandindo para garantir que esse que é o principal produto na mesa dos brasileiros nunca falte. Agentes de acompanhamento em vários estados estão sendo treinados para fazer os diagnósticos nos territórios. Eles vão contar com tablets equipados com software desenvolvido para o programa para registro de informações de campo. O programa Arroz da Gente foi lançado no Plano Safra da Agricultura Familiar em julho do ano passado. Com supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Natália Maciel. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Aí, o governo federal está tentando aí ver, porque depois a gente fica reclamando, tá caro, mas a gente não produz nada. Uma cidade como Barras, que cercada de água, de terra boa para todos os lados, aí o prefeito quer as terras tudinho para ele, duvido que ele queira incentivar ninguém a produzir arroz aqui em Barras, porque é a forma de se baratear o preço dos alimentos, é aumentando a produção. Não existe outra forma no capitalismo, se não for assim, não é? E comida está cara, e infelizmente a gente não tem incentivo aqui em Barras para isso, né? Pois é, gente, vamos ver aí a questão da bandeira vermelha aí, para ficar atento com a conta de luz. A conta de luz fica mais cara a partir de junho. Isso porque a bandeira tarifária da energia passa para vermelha no patamar 1. O anúncio foi feito pela ANEEL,
Agência Nacional de Energia Elétrica. Com a nova bandeira, os consumidores vão pagar este mês um adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh utilizados. Segundo a ANEEL, projeta-se uma geração hidrelétrica menor em relação ao mês anterior, diante do cenário de afluências abaixo da média em todo o país, indicado pelo Operador Nacional do Sistema, o que vai provocar um aumento nos custos de geração de energia com o acionamento de outras fontes mais onerosas, como as usinas termoelétricas. Em maio, a ANEEL acionou a bandeira amarela, devido à transição do período chuvoso para o período seco do ano, e as previsões de chuvas e vazões nas regiões dos reservatórios para os próximos meses ficaram abaixo da média. Criado em 2015 pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias indica os custos variáveis da geração de energia elétrica aos consumidores. Dividida em níveis, as bandeiras indicam quanto custa para o Sistema Interligado Nacional gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias. Com o acionamento da bandeira vermelha patamar 1, a ANEEL reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pois é, toda vez que se aciona essas termoelétricas que queima óleo diesel, né, combustível fóssil altamente poluente para gerar energia, devido ao esvaziamento dos reservatórios, né, a baixa produção de energia através das hidrelétricas, isso é um problema, porque encarece a energia, né, sem falar a questão ambiental, né, de se estar usando combustível fóssil para gerar energia elétrica. Existem muitas regiões no Brasil, principalmente do norte, né, que acaba tendo que usar essas usinas termoelétricas e acaba onerando o bolso, né, porque você gerar energia com petróleo é bem mais caro. Na recente viagem do presidente Lula à Rússia, né, por ocasião lá da comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, da vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazista, um dos acordos que o presidente Lula assinou foi com a Rússia a questão da construção de pequenas usinas atômicas para substituir essas termoelétricas. Porque fala-se muito de energia atômica, que energia atômica é perigosa. É perigoso, né? Mas é menos poluente do que combustível fóssil, do que se usar óleo diesel para se produzir energia, né? Então a Rússia é um país que domina a tecnologia atômica desde Stalin, né, que fez a primeira bomba atômica soviética, e é muito importante porque a gente não pode abrir mão disso. O que tem que ter é tecnologia, segurança, né? A gente já tem uma usina atômica no Brasil, foi construída num acordo com a Alemanha durante o governo Geisel, né, o acordo Brasil-Alemanha, mas muito pequena, a produção também muito pequena lá no Rio de Janeiro, e não se expandiu a tecnologia nuclear no Brasil, parou no tempo, né? Parou no tempo. E por incrível que pareça, a Alemanha, porque a Alemanha tem lá, a Alemanha é o berço do Partido Verde, né? O primeiro Partido Verde foi criado na Alemanha. E esse partido, que participou de vários governos na Alemanha, ele acabou obrigando a Alemanha a abandonar o uso de energia atômica, né? Então a Alemanha acabou abandonando a energia atômica e hoje está com um problema sério de falta de energia, né? Porque não tem mais o gás russo, né? Que tinha um gasoduto ligando a Alemanha à Rússia, mas os americanos inventaram essa guerra da Ucrânia para acabar com o comércio de gás, né? E aí nós estamos vivendo um mundo muito cheio de confusão. Muito cheio de confusão. Marcos André, dá para mostrar aí essas fotos aí, as fotos aí do caminhão aí, trabalhando para Macavi. Ó, esse caminhão MUC tem um contrato para trabalhar com a prefeitura, licitado no valor de R$8 mil por mês. Na iluminação, aqui é isso mesmo.
Iluminação pública. Usa a garagem da Secretaria de Obras. Foi visto sábado dando manutenção no prédio da Macavi, próximo à rodoviária. Colocaram um carro-baú para esconder o veículo, que estava sendo usado por 2 funcionários da prefeitura. Se der um zoom na imagem, em uma das fotos, verá a placa do caminhão muque, bem como o funcionário no cesto de muque cobrindo o rosto com um pano. Negócio brabo, né, rapaz? A prefeitura está pagando um carro no lugar de estar fazendo manutenção para a prefeitura, de estar procurando resolver aí muitos BO que tem na cidade. Então estão fazendo bico aí com equipamento. Ah, rapaz, o cara tem um... É um pano? É um pano mesmo, né, rapaz? Botou um pano na cara, rapaz. Abriu a imagem aí? Rapaz, se não tava fazendo nada errado, precisava cobrir a cara, né? Está aí o registro. Se você tiver qualquer reclamação, ver qualquer coisa errada, mande pra gente, que aqui a gente não tem medo de divulgar nada, não. Mas antes de entrar aqui no fato aqui do capote tem fato, tem. Deixa eu ler aqui para vocês aqui um negócio aqui muito complicado. Alarmante. Cerca de 59% das prefeituras piauienses fecharam o ano de 2024 no vermelho. O estudo aponta que o colapso financeiro tem raízes profundas no crescimento desenfreado das despesas administrativas. Um cenário devastador tomou conta das finanças municipais piauienses. O levantamento divulgado pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, revela que quase 6 em cada 10 prefeituras do estado encerraram 2024 com as contas submersas em dívidas, acumulando um buraco financeiro estimado em 500 milhões. A análise, que contempla 176 das 224 prefeituras do Piauí, expõe a gravidade da situação, enquanto as receitas primárias somaram 17,2 bilhões, os gastos dispararam em 17,8 bilhões no mesmo período, criando um desequilíbrio fiscal alarmante que compromete serviços essenciais à população. Máquina pública inchada devora orçamentos municipais. O estudo da CNM aponta que o colapso financeiro tem raízes profundas no crescimento desenfreado das despesas administrativas. A entidade não poupou palavras ao caracterizar a situação como um verdadeiro descalabro, provocado principalmente pela explosão nos gastos com pessoal para a manutenção de serviços públicos. Entre os vilões do orçamento destacam-se as despesas de custeio, contratação de prestadores de serviço, locação de mão de obra e gastos com funcionalismo, deixando pouquíssimo espaço para investimentos em obras e instalações que deveriam beneficiar diretamente os cidadãos. Pois é, essa visão, né, que a prefeitura é só para pagar funcionário é completamente... Porque aí quem não está na folha da prefeitura não tem nenhum serviço da prefeitura, né? Porque a prefeitura não pode fazer nada, que o dinheiro está todo comprometido. Tsunami financeiro se espalha pelo Brasil. A crise não é exclusividade piauiense. O levantamento nacional desenha um quadro ainda mais sombrio. 54% das prefeituras brasileiras fecharam 2024 no vermelho, acumulando um déficit histórico de 33 bilhões. O pior já registrado segundo a Confederação Nacional dos Municípios. Cara, 33 bilhões. Né? Então, olha, são mais de 5 mil municípios. É muita picaretagem nesse Brasil velho, viu? E a culpa é do povo, viu? A culpa é do povo, que o povo sabe, o povo se conhece. Muitos acham bonito, querem pegar uma beirada, uma rebarba, né? A deteriorização das contas públicas municipais avançou rapidamente. Em apenas um ano, a proporção das cidades endividadas saltou de 51% para 54%, enquanto o rombo financeiro praticamente dobrou, passando de 17 bilhões para os atuais 33 bilhões. Quer dizer, saltou de 17 para 33 bilhões de reais. Aí fica culpando o governo federal. O fundo de participação caiu, porque não sei o quê.
E, na verdade, o problema está aqui, no município. Ninguém escapa. Pequenos, médios e grandes municípios afundam em dívidas. A análise detalhada revela que a tempestade financeira não discrimina pelo tamanho das cidades. Nos municípios pequenos, o déficit explodiu de 4 bilhões para assustadores 5,8 bilhões. Na localidade de médio porte, o saldo foi de 2,2 bilhões para 8,4 bilhões. Já nas grandes cidades, o buraco financeiro aumentou de 12,7 bilhões para impressionantes 18,5 bilhões. Ela só Teresina é 3 bi, segundo o Silvio Mendes, né? Já pensou? No Brasil todo, as grandes cidades têm um endividamento de 18,500 milhões, né? 18 bilhões e 500 milhões. Só Teresina é 3 bilhões. 3 bilhões. Esse estado do Piauí, sinceramente, embora a crise atinja todas as categorias de municípios, as situações mais desesperadoras concentram nas cidades populosas, onde 65% enfrentam déficits, e nas pequenas localidades, com 57% das administrações no vermelho. Alerta para 2025. Com base nos dados apresentados nos relatórios, resumido da execução orçamentária, o RREO, de 2024, ajustados pela inflação medida pelo IPCA, a Confederação emitiu um alerta máximo sobre o futuro das finanças municipais. A entidade adverte que, sem medidas corretivas urgentes, o cenário para 2025 e os anos seguintes pode ser catastrófico. O crescente comprometimento das receitas municipais com despesas obrigatórias, combinando com a aceleração de gastos públicos, forma uma tempestade perfeita que ameaça paralisar a administração de centenas de municípios brasileiros. E Barras está no meio, porque o prefeito daqui, o Capote, ele está sentando pau na máquina aí para eleger o irmão, está sem pena e dó. E isso vai estourar, né? Isso vai, agora inventou essa pejotização. Vamos ler aqui a reportagem do GP1 de sexta-feira, né? A reportagem da Thaís Guimarães, de 30 de maio de 2025. Fechado o mês aqui, ó. Prefeito Edilson Capote é acusado de promover contratação em massas de mês e atrasar salários. A GP1, a prefeitura negou irregularidade nas contratações e disse que está providenciando os pagamentos. O GP1 recebeu denúncia contra o prefeito de Barras, o Capote, acusado de promover uma contratação em massa de microempreendedores individuais para prestação de serviço na Secretaria Municipal de Educação. O número que deve ser contratado é superior ao quadro de servidores efetivos da pasta. Quer dizer que tem mais MEI contratado do que funcionário, né? Eita, rapaz. Segundo a denúncia, centenas de profissionais já prestaram serviço na condição de MEI e são contratados conforme indicação política de vereadores da base do prefeito Edilson Capote. Em um novo processo licitatório, ainda em trâmite, a prefeitura deve fazer novas contratações. O pregão eletrônico número 42 de 2025 visa a contratação de mais 223 MEIs, né? Profissionais, entre aspas, né? Outro trem da alegria aqui, é um mega trem, viu? Sendo 167 auxiliares de serviços gerais, 44 digitadores, 10 motoristas e 2 eletricistas. No edital de licitação obtido pelo GP1, consta como uma das fontes de recursos para o pagamento dos profissionais o Fundo Municipal de Saúde. Olha aí, dinheiro da saúde. O que pode indicar desvio de finalidade dos recursos, uma vez que os contratos atuarão na pasta da educação. Como é isso, rapaz? É o pessoal da saúde para ir trabalhar na educação. Rapaz. Salários atrasados. Somado a isso, a denúncia encaminhada à nossa reportagem destaca que os MEIs já contratados estão há 2 meses sem receber seus salários. Se bem que não é, o termo não é bem salário, né? Mas né? 2 meses sem as pelegas.
Outro lado, em nota, a Prefeitura de Barra negou que irá pagar os MEIs com recurso da saúde, mesmo a informação constando do edital de licitação. Quer dizer, bota no edital e diz que não é verdade, né? Tá aqui o edital, ó. O edital tá aqui na reportagem, que eles estão matando a cobra e mostrando o pau, né? Sendo providenciados os microempreendedores, abre aspas aqui para a Prefeitura de Barras. Os microempreendedores individuais da Secretaria Municipal de Saúde são pagos através de recursos próprios. A fonte que informou sobre pagamento com o Fundo Municipal de Saúde está equivocada. Os pagamentos já estão sendo efetivados até o dia 10 do mês de maio. Será o mês de maio, já passou, meu filho. Só se for junho, né? E a reportagem é do final do mês de maio. Como estão dizendo que vão pagar em maio? Se o mês de maio já se foi. Eita, rapaz, é um negócio triste ver essa Prefeitura de Barra. Mas o povo quis assim, né? Fazer o quê, né? Agora vamos para de hoje. A fresquinha. Essa aqui é do Gil Sobreira. Gil Sobreira aqui é pau ruim. Gil Sobreira, 2 de junho de 2025, às 9 horas da manhã. Barras, agora aqui já não é mais denúncia lá, aqui já é o Ministério Público do Trabalho. MPT, né, que é o Ministério Público do Trabalho, processa a Prefeitura de Barras por esquema de pejotização e pede indenização de R$250 mil. Segundo o Ministério Público do Trabalho, a prática diz respeito à lei número 6019 de 1974, que regulamenta a terceirização. O Ministério Público do Trabalho ingressou com ação civil pública contra o município de Barras, administrado pelo prefeito Edilson Cévulo de Souza, mais conhecido como Edilson Capote. É conhecido mesmo, Piauí todinho. E fora dele. Por irregularidades na contratação de trabalhadores, configurando o que é conhecido como pejotização. A ação foi autuada em 7 de março desse ano. Rapaz, já foi em 7 de março deste ano e está conclusa para a sentença. O MPT, quer dizer, a denúncia foi feita em 7 de março e o processo já está concluído, né? Está na mesa do juiz ou juíza. O MPT busca a cessação das práticas ilícitas, declaração de nulidade de contratos e uma indenização por danos morais coletivos no valor de R$250 mil. A denúncia aponta que o município de Barras está utilizando a contratação de MEIs para desvirtuar a relação de emprego, evitando assim a realização de concurso público e o cumprimento de direitos trabalhistas básicos. A fraude da pejotização e a investigação do MPT, Ministério Público do Trabalho. A investigação teve início com um inquérito civil instaurado para apurar a notícia de que o município estaria contratando diversos trabalhadores para execução de serviços variados, como vigia, auxiliares administrativos, motoristas, e motorista eu tenho aqui um aqui que eu vou citar aqui. Esse aqui a Polícia Civil do Maranhão já veio atrás dele aqui em Barras. Estou aqui com o empenho dele, que esse aqui eu quero dar um especial destaque. Como é que a Prefeitura pode estar contratando um CNPJ que está respondendo a processo, né? Porque, inclusive, não tem aqui as certidões negativas, não tem nada aqui no pagamento. E é maior do que o dos outros. Quando eu terminar isso aqui, eu parto para esse aqui, viu? Esse aqui sou eu que estou fazendo questão de fazer a ligação. Mas vamos para frente aqui, ó. Vamos retornar aqui um pouquinho a leitura. A investigação teve início com o inquérito civil instaurado para apurar a notícia de que o município estaria contratando diversos trabalhadores para a execução de serviços variados, como vigia, auxiliares administrativos, motoristas, encanadores e eletricistas, sob a condição de pessoas jurídicas, os MEIs, com o objetivo de fraudar a legislação trabalhista.
Durante a investigação, o próprio município confirmou as práticas. Os representantes da prefeitura informaram que algumas prestações de serviço são via MEI, após processo licitatório. A exemplo da locação de veículos, motoristas, está aqui encanadores, eletricistas, serviços gerais. Um dos pontos que mais chama a atenção do Ministério Público do Trabalho foi a contratação de que muitos dos MEIs contratados tiveram seus CNPJs constituídos em datas muito próximas às suas contratações pelo município. Hoje eu vi inclusive, de um eletricista que agora é motorista, e o MEI foi aberto este ano. Aí eu não quis trazer hoje ainda o nome dele, não. Eu até conheço o Caboclo Velho. Mas a gente vai... Nós vamos esmiuçar esse negócio aqui, viu? Tenham calma. O fundo mole é porque senão a gente não pode falar tudo num dia só, né? Eu mandei investigar para saber se ele tem carro mesmo, o motorista, porque o cabo é eletricista, está contratado como motorista. E eu ouvi dizer que nem carro ele tem. Mas eu pedi para a gente fazer a investigação primeiro. Bora para frente. O MPT cita exemplo como... Aqui, muitos MEIs contratados tiveram seus CNPJ constituídos datas muito próximas de suas contratações pelo município. Abril, o MEI já foi contratado, né? O MPT, né, o Ministério Público do Trabalho, cita exemplo como da MEI Francisca Maria Ângelo de Souza, cujo cadastro foi realizado em 21/11/22 e a contratação é em 14/12/22. Wesley Ferreira, cadastro 14/11/22, contratação 14/12/22. E tem assim uns mais novos que ainda não chegou ainda a vocês. Eu vi agora um aqui de 2025. Essa proximidade temporal, segundo o Ministério Público, evidencia que a constituição como MEI se deu unicamente para que esses trabalhadores fossem contratados pelo município em nítido desvirtuamento da relação de emprego, ilegalidade e desrespeito à legislação. O Ministério Público do Trabalho argumenta que a contratação de MEIs para atividades que deveriam ser regidas pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e por concurso público, viola diretamente o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, que exige concurso público para investidura em cargo ou emprego público. Além disso, a prática diz respeito à Lei 6019 de 74, que regulamenta a terceirização, e a Lei 13.429 de 2017, que estabelece os requisitos para a prestação de serviço a terceiro, que é a lei do tempo do Temer, né? A tal da liberalização total da pejotização do país. Conforme a ação, a Lei Complementar número 123, 2006, define o MEI como um empresário individual que pode possuir apenas um empregado, recebendo um salário mínimo ou piso salarial da categoria. Diante disso, o MPT enfatiza que o MEI não possui capacidade econômica, tampouco estrutural, para ocupar a posição de empresa prestadora de serviço terceirizado. Somente em um contrato celebrado com a administração pública, a subordinação direta desses trabalhadores ao município, mesmo sob a roupagem de pessoa jurídica, caracteriza terceirização ilícita e a fraude. Dano moral coletivo e caráter pedagógico da indenização. Além de buscar a regularização das contratações, o Ministério Público do Trabalho pleiteia a condenação do município de Barras ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. O Ministério Público argumenta que as ilegalidades praticadas não apenas lesam individualmente cada trabalhador prejudicado, mas também causam uma lesão genérica ao interesse coletivo de todos os trabalhadores e à ordem jurídica. A indenização no valor mínimo de R$250 mil tem um caráter pedagógico e compensatório. O Ministério Público do Trabalho defende que somente com a condenação ao pagamento de uma indenização em dinheiro pelos danos morais de natureza coletiva causado
e que os maus empregadores passarão a respeitar a ordem jurídica e os direitos de seus empregados. O valor proposto leva em consideração a natureza e a extensão da lesão, bem como a capacidade econômica do réu. Isso aqui, quem é que vai pagar? É o capote ou é a prefeitura, né? Eu não entendi ainda direito. Devia ser o prefeito do bolso dele, né? Visando desestimular a reincidência da conduta lesiva. Tutela provisória. O Ministério Público do Trabalho pede tutela provisória para cessar imediatamente a prática de intermediação ilícita de mão de obra, especificamente o desvirtuamento da terceirização mediante a exigência de constituição de MEI pelos trabalhadores. A medida busca coibir a precarização das relações laborais e o descumprimento da lei já citada aqui, a 6019/74, solicitando a nulidade dos contratos vigentes estabelecidos por esse meio irregular. A decisão judicial deverá ser amplamente divulgada aos agentes públicos municipais responsáveis por licitações, contratações e fiscalização de serviços terceirizados, alertando-os sobre sua responsabilidade funcional e processual pelo cumprimento das determinações judiciais, com a fixação de multa mensal de R$ 50 mil por obrigação descumprida. Pedidos definidos. Ao final do processo, o Ministério Público do Trabalho requer a confirmação por sentença da tutela provisória, condenando a Prefeitura de Barras ao cumprimento definitivo das aludidas obrigações. Sobre as cominações ali estipuladas, a condenação do réu a pagar a indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 250 mil, reversível ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos ou outro fundo, a ação ou instituição que melhor atenda os interesses de reconstituição dos bens lesados, e a condenação ao pagamento das custas processuais que foram fixadas na forma da lei. A ação busca, em última instância, fazer valer o princípio da primazia da realidade e impedir que o município de Barras continue a contratar mão de obra pessoal e subordinada sob a falsa condição de autônomo, garantindo assim o direito trabalhista e a legalidade nas contratações públicas. Outro lado, procurado pelo GPU na segunda-feira, a assessoria da Prefeitura de Barra não se manifestou até a publicação dessa reportagem. O espaço segue aberto para esclarecimento. Aqui também, eu queria que quem esclarecesse isso aqui era os vereadores, porque os vereadores sabem, inclusive contrataram gente aí, um bocado indicado por eles, né? Mas estão tudo caladinho, não vão dizer nada, né, Marcos André? Olha, aqui eu tenho em minhas mãos um pagamento aqui da data 10/3/2025. Quem foi que recebeu o dinheiro? Amândio Kilder Aragão Costa, casado com a parenta do Capote, que é a chefona da Secretaria de Educação do município. O mesmo que a Polícia Civil do Maranhão, juntamente com a instituição lá do Ministério Público do Piauí do Maranhão, que luta contra o crime organizado, veio atrás desse cidadão aqui, porque ele está envolvido na fraude, lá em Imperatriz, no Maranhão. Eu pude ver que o valor, R$ 5.088. Vamos ver aqui o que diz aqui o histórico. Valor que se empenha para o Kilder, né? O Kilder, que se empenha para o pagamento referente à prestação de serviço de transporte para essa Secretaria Municipal de Saúde, com o seu veículo fretado no deslocamento desta secretaria até a UBS das seguintes localidades, conforme nota e anexo, de acordo com o pregão eletrônico de 17/2021, contrato 116/05/2021. Olha só, o contrato ainda está em vigor, né? Porque nós estamos aqui em 2025, recebendo R$ 5.088. Alguém já viu o Kilder carregando algum doente aí, gente? Vamos ver aqui. Pagamento, nota fiscal referente à prestação de serviço de transporte.
Essa empresa aqui está regular. Eu acho que a justiça não sabe que é o mesmo que vieram aqui atrás, que está envolvido. Lá em Imperatriz, negócio de uma maracutaia, de uma licitação lá também. É a mesma figura. Secretaria Municipal de Saúde, Amândio Kilder Aragão Costa. Solicitação de pagamento de nota fiscal referente à prestação de serviço de transporte para a Secretaria Municipal de Saúde. Ele requereu em 11 de março de 2025. E é pouca coisa que tem no processo dele aqui. Não tem... aqui, setor de origem cadastrado por fulano, Amândio Kilder Aragão Costa. Eu já tive olhando aqui a empresa dele, parece que não é MEI não, parece, teve outro KNAI, teve outra atividade antes dessa aqui de andar transportando doente. Mas para você ver, nós noticiamos aqui, não foi, Marcos André, que a Polícia Civil do Maranhão foi um verdadeiro alvoroço ali, no balão ali do Saturnino. Fecharam a rua, não sei quantos carros de atrás, deixa rapaz aqui, ó, que está aqui recebendo, depois de tudo isso, está aqui, continua recebendo dinheiro, mais de 5 mil reais por mês, da saúde de Barras, né? Da saúde de Barras, né? E sabe-se lá qual é a situação da empresa de uma pessoa dessa, que já está enrolado na justiça, né? Do Maranhão, que continua aqui recebendo graciosamente, né? Supõe-se, né, que graciosamente, né, este benefício aqui do capote aqui, né, estará incluído aqui na pejotização também. Rapaz, a situação do nosso município é triste. E Barras, aí com essa ânsia, né, por essa ganância desse povo, né? E agora com mais essa mega campanha aí para deputado estadual, campanha extemporânea aí na rua aí, se o Ministério Público aqui da cidade pudesse observar, né, que a gente, todo mundo que é este MEI aí, recebe o MEI, mas é obrigado a sair adesivado, até na testa. Eu acho que eu vou fazer um ferro para botar na testa do povo, porque só está faltando ferrar na testa ou na tábua do queixo, né? Porque aí o que tem de propaganda extemporânea, outro dia tá lá com a logomarca da prefeitura plantando, o irmão do prefeito plantando florzinha aí nessas praças, né? E a ação da prefeitura, estamos aqui plantando florzinha e tudo. Propaganda extemporânea, né? É uma campanha eleitoral antecipada, né? Aqui a gente já está, o Ministério Público Eleitoral devia notar que aqui em Barra a eleição de 2026 já começou aqui há muito tempo. E tá aí como é que uma Secretaria de Educação pode ter mais PJ, mais empresa contratada do que funcionário concursado, né? Então, de parabéns aí o Ministério Público do Trabalho. Agora, se vierem olhar, né, porque só na outro dia a gente noticiou aqui, só a jornalista, eles contrataram 30, não foi, Marcos André? Tem gente que eu nunca vi, e acho que não sabe escrever nenhum bilhete, está lá contratado como jornalista, né? Porque hoje em dia não tem mais a exigência do diploma para ser jornalista, mas a pessoa tem que ter pelo menos um curso superior, né? Saber pelo menos fazer um bilhete, pelo menos ler um texto, né? Mas tem gente ali na relação dos contratados como PJ para ser jornalista que, olha, tem o que tem de esculhambação nessa administração aqui de Barras, não está escrito. Então, gente, a gente agradece a atenção de vocês, a audiência de vocês aí através da nossa live no Facebook, através das plataformas de rádio web, digital, através do nosso aplicativo. E também a gente pede que vocês acessem, quando acessarem o YouTube, faça a pesquisa lá, Rádio Águia Web, e se inscreva, né, para nos ajudar a impulsionar o nosso canal. Esse corte aqui sobre essa pejotização, o Marcos André vai preparar e nós vamos colocar lá na página do YouTube, não é isso, Marcos André? Para esclarecer a população de Barras, né, que péssimas escolhas, né,
tem as consequências, né? Tem muita gente, a gente sente o clima na cidade, o povo arrependido, né? Ao contrário do candidato que foi derrotado, o Brau, ele está aí pagando as suas promessas, né? Sem necessidade nenhuma, livre e espontânea vontade aí. Esteve no final de semana na cidade de Barras, cumprindo uma agenda extensa, e entregou mais uma casa, através aqui da Associação Mundico Carcará. E hoje está iniciando o calçamento no Solidão, vai ter calçamento no Barreiro, são quase 30 mil metros de calçamento que o Brau conseguiu aí através do governo do estado, né? E a gente só enfatiza, né, que infelizmente nossa cidade está aí passando por isso devido às escolhas, né? Antigamente aqui em Barras, quem perdia a eleição ia para a justiça, né? Não estamos questionando a eleição, né? Ninguém foi para a justiça, né? Eu fui o coordenador da campanha e não houve em momento algum ninguém querer questionar nada. É a vontade do povo. Mas escolhas ruins é tipo assim: você arruma uma namorada ruim e a namorada lhe trata mal, você continua insistindo no namoro, aí você, né, acaba passando certos constrangimentos. O resultado das escolhas ruins, né, Marcos André? Né? Procura uma moça boa aqui, né? Ou então vá namorar com uma que não tem um bom comportamento. É o caso do prefeito das Barras, o Capote, né? Que tem esse mau comportamento com a coisa pública, né? Não quer fazer concurso público, quer contratar as pessoas ao bel prazer dele, né? E tá aí fraudando a legislação do país, a legislação trabalhista, pegando uma brecha na lei, nessa história de pejotização, porque um PJ é para um MEI, é para prestar um serviço ocasional, né, para um órgão público, não para ficar enganchado mês a mês recebendo dinheiro. Isso não existe. Não existe. E aí um MEI que só trabalha para a prefeitura. Não tem outro cliente. Isso é uma coisa sem sentido, né? E o Marcos André está me lembrando aqui, né? E ainda por cima, tem deles que não trabalham, né? Que aí é só para receber, né? Aí qualquer coisa que receba, né? Se receber só a metade, tiver de fazer uma rachadinha com o outro, ainda tem a tal da rachadinha ainda. Eita, rapaz. Olha, Barras e o Brasil, né? Não é só Barras, porque o povo fica só reclamando a nível nacional, né? Porque o governo isso... Gente, vamos olhar para o local, né? Vamos olhar para o local. A Câmara de Vereadores de Barras é boa, a administração é boa, os secretários que estão aí, secretaria funcionam. A gente vê tantos municípios bem administrados, né, que largas avenidas, a saúde funcionando direito, a educação recebendo prêmios. Aqui em Barras a gente não vê bons exemplos em nada. Então fica aqui o conselho, né? Quando a gente vai escolher um político, a gente tem que escolher igual a gente escolhe a namorada, né, Marcos André? Vai escolher uma esposa, né? Porque tem as consequências quando a gente faz as escolhas ruins. Então, muito boa tarde, que os orixás nos abençoe e nos proteja para que amanhã a gente esteja aqui com a Alda aqui de volta e com o Marcos André para a gente conversar mais uma vez com vocês. Muito obrigado e uma boa tarde.
Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no Jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.